Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na comunidade Família em Cristo, acabamos de ter a escola bíblica e eu vou conversar aqui com a Rafa, vou perguntar para ela qual foi a palavra, o que mais pegou para ela nessa escola bíblica de hoje. O que mais te pegou? Qual foi a palavra que mais mexeu com você na escola bíblica de hoje? Eu acho que a gente tratou sobre o que é a mentira e qual que é o significado, né, da mentira no meio cristão. Então, o Senhor me revelou muito sobre a importância de se manter a verdade e como, falando a verdade, nós honramos o nome dele no meio cristão. A gente tratou sobre a diferença. A pergunta da aula foi: qual é a diferença entre mentir na igreja e mentir no mundo? E ficou muito claro para todos nós que não existe essa diferença, porque não é como se a igreja fosse um lugar isento de problemas e não pode existir mentira e o mundo é liberado tudo. Para nós cristãos, foi muito evidenciado assim a necessidade que nós temos de honrar a Cristo, mesmo dentro da igreja ou fora dela. Então, em todos os ambientes, em todos os contextos. Então, acho que para mim o mais importante de hoje, o que mais me pegou foi isso. O quanto, falando sempre a verdade e evitando a mentira, nós honramos o nome de Deus em qualquer situação. Viu, gente, que legal? Olha que ensinamento maravilhoso nós tivemos hoje. Vem para a família em Cristo, venham para os cultos, vem para a escola bíblica. Só vem para a família. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma igreja não conivente com a mentira. Hoje parece que eu e meu pai trocamos, né? Uma vez a gente estava lá em casa e meu pai falou que eu era o amor e ele era a justiça. Aí hoje a gente trocou. Hoje ele pregou sobre amor e eu vou falar sobre um dos aspectos da justiça, né? Então, hoje nós trocamos aí. Bom, primeira pergunta. Como o evangelista Lucas se refere à igreja? Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. Isso, perfeito. Bom, resumindo a resposta aí é como a multidão dos que criam. Na 2, o que a expressão era um, o coração e a alma mostra? Mostra a igreja e sua essência, revelando sua união interna. Isso, perfeito. Mostra a essência de unidade daquela igreja. A terceira. Calma, agora sim, a terceira. De acordo com a lição, qual é o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito? O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. A quarta. O que a equidade busca fazer? Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Isso. Resumindo aí a resposta, é ajudar o desequilíbrio entre as pessoas. E a última, o que o texto bíblico deixa claro em relação aos crentes em Atos 4? O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Perfeito. Que ajudar uns aos outros era algo voluntário. Resumindo a resposta, é isso. No ponto de partida de hoje, nós temos, voltando ao tema da aula, uma igreja não conivente com a mentira. Agora sim, no nosso ponto de partida nós temos, qual é a diferença entre mentir dentro e fora da igreja? Qual é a diferença de mentir dentro da igreja e de mentir fora da igreja? Não sei, se alguém quiser responder agora, tem alguma ideia da resposta, sim. Mas, basicamente, esse é o nosso ponto de partida de hoje. Agora sim, indo para a introdução da nossa aula. No texto áureo, nós temos o texto de Atos 5,33. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E na verdade prática,
Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Agora, na nossa leitura bíblica em classe, o texto de Atos 5, do 1 ao 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Legal, né? Bonitinha aí a história de Ananias e Safira. Graças a Deus. Bom, na introdução, acompanhe aí comigo na sua revista. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores no reino. Como crentes, nós não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Amém? Bom, no primeiro tópico, nós temos o diabo, o pai da mentira. Primeiro, é da natureza satânica mentir, a mentira como um ardil maligno e não superestime o inimigo. Bom, voltando no texto de Atos 5:3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Bom, como a gente não leitura bíblica em classe, né? Esse foi o momento lá em que os apóstolos estavam recolhendo as ofertas, aí vieram Ananias e Safira, venderam a casa, não deram o valor certo para os apóstolos, e aconteceu tudo o que aconteceu. Bom, Jesus já nos deixou claro que quem é o pai da mentira? O diabo. Só que ele nunca forçou nem Ananias, nem Safira a fazerem o que eles fizeram. A mentirem, a darem o valor errado pela casa, a ficar com parte do dinheiro. Eles não foram nem convencidos e nem persuadidos pelo diabo a fazer isso. O diabo não obrigou ninguém a fazer nada aqui. Mas ele plantou essa semente no coração deles. Efésios 4:27 nos diz que Efésios 4:27 diz para que a gente não dê lugar ao diabo. Então, Ananias e Safira, eles estavam em uma igreja que estava sendo doutrinada pelos apóstolos. Então, tipo assim, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não era como se eles tivessem acabado de sair de outra religião, chegassem e falassem, nossa, mas não podia. Na questão da doutrina, eles estavam assim, impecáveis, sendo doutrinados diretamente pelos apóstolos. Então, eles sabiam o que era errado, mas eles subestimaram Satanás. Eles subestimaram
a habilidade de Satanás de colocar em si intento no coração deles. E aqui nós temos uma palavra interessante, que é ardil, que foi usada no texto, né? E ela significa uma ação cheia de astúcia, manha, sagacidade, que visa enganar ou iludir alguém. E é daí que vem a palavra, tipo, ardilosa, uma pessoa ardilosa. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas eu, quando ouvi, achei... É uma palavra elegante, né? Uma palavra sofisticada. E talvez esse casal, né, eles tenham pensado na possibilidade de ganhar riqueza e fama fingindo que estavam fazendo uma boa ação. Porque ali, né, de fato, eles eram, a igreja, no caso, né, era reconhecida por isso, porque eles ajudavam uns aos outros, deixavam suas casas, né, como a gente falou na aula passada, à disposição de todos. Então eles talvez tivessem visto ali uma oportunidade de fazer o nome deles. Tipo assim, nossa, como Ananias e Safira são generosos, né, eles venderam a casa deles e não sei o quê. E aqui a gente tem uma outra coisa interessante, porque a riqueza e a fama, elas não são pecado em si. Tanto que a gente tem vários artistas cristãos, né, que são famosos, que têm bastante dinheiro, e nem por isso Deus deixou de estar com eles. O problema é o intuito do coração por trás dessa riqueza e dessa fama. Os meios que a pessoa se utiliza para buscar essas coisas. É aí que se torna um pecado. Bom, então, o diabo não obrigou eles, mas induziu eles a fazer a coisa errada. E é por isso também que Paulo nos orienta a perdoar uns aos outros, para que a gente não guarde nenhuma mágoa e, através dessa mágoa, o diabo encontre uma forma de entrar no nosso coração e nos induzir a fazer coisas desse tipo. Mentir, enganar. Ele também nos aconselha a nos revestir da armadura de Deus para ficarmos livres contra as ACDs. Vocês sabem o que são ACD? Astutas armadilhas do diabo. Aliás, astutas ciladas do diabo. Cuidado com as ACDs. E é interessante que essa palavra original, que foi usada para falar de astutas ciladas, é a palavra metodeias, que significa método. Ou seja, o diabo não é bagunçado na hora de enganar a gente. Ele tem toda uma metodologia. Vocês lembram quando a gente leu sobre, no Clube do Livro agora, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Tem toda uma metodologia na hora de enganar a gente. Então, tipo assim, se eles são tão armados assim para nos enganar, será que a gente também não devia estar armado para se proteger dessas mentiras? Fica aí a reflexão. Mas acontece que quando a gente fala dele assim, do diabo, fica fácil a gente meio que superestimar o poder do diabo sobre a gente. Como se a gente, tipo assim, fosse uns patinhos que só estão esperando para cair de qualquer jeito. Só que a Bíblia nos mostra que o diabo já foi derrotado pela cruz. Ele já não tem poder sobre nós quando o Espírito Santo vive em nós. Então, é por isso que nós devemos vigiar e orar. Porque, embora o diabo não seja o Todo-Poderoso, não esteja no nível de Deus, ele ainda é muito inteligente. Ele ainda é muito bom fazendo o trabalho dele de matar, roubar e destruir. Então, vigiemos. Alguma dúvida até aqui? No tópico 2, nós temos o cristão e a mentira. Mentira é uma escolha, atraídos pela mentira, e mentir tem consequências. Ainda sobre Ananias e Safira, o texto nos mostra que eles venderam a propriedade por vontade própria, ninguém obrigou eles a fazer isso, a gente já falou sobre isso, e foi uma decisão livre. Ou seja, a mentira, ela é livre, ela é uma escolha quando envolve uma decisão moral. Agora, para ter esse aspecto moral, significa que ninguém pode obrigar. Ninguém pode obrigar, ninguém pode forçar. Porque a partir do momento que alguém te obriga a mentir, já não vai da sua moralidade. Vai da ação da pessoa em te obrigar. Faz sentido? Faz sentido? Tá. Então, se por um lado eles foram livres na hora de escolher mentir, eles não estavam livres das consequências dessa mentira. Como diz o texto, né? E Ananias, ouvindo isso, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, como diz o texto. É um jeito interessante de dizer, né, no mínimo. Não, expirou ali, né? Sabe quando a gente fala venceu? Então, ali Ananias, ele venceu. Ali ele passou do prazo de validade. Então, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, bem doutrinada, ensinados pelos apóstolos, tipo assim, eles viam os dons do Espírito Santo acontecendo,
como se fosse coisa normal. Quer dizer, deveria ser uma coisa normal mesmo, mas tipo assim, vendo como se todo dia acontece um dom diferente ali naquela igreja. Mas mesmo assim, eles foram induzidos a agir de forma mesquinha. E nesse caso, mesquinho significa alguém que não gosta de gastar dinheiro. Alguém que não gosta de compartilhar os seus bens. Na questão do gastar dinheiro, eu admito que eu sou um pouquinho mesquinho. Não sou muito fã de gastar o dinheiro. Mas, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, não é sobre isso. Por isso, nós devemos sempre vigiar nas nossas ações, para não acabar agindo dessa maneira mesquinha. Alguma dúvida até aqui? No tópico 3, a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente e uma igreja forte. Bom, Lucas, ele destaca que o que aconteceu com Ananias e Safira trouxe um grande temor dentro e fora da igreja. Só que aqui, quando ele fala de temor, embora muitas vezes a gente venha essa palavra na Bíblia traduzida como medo, aqui tinha um sentido mais de respeito. Sentir reverência pelo que tinha acontecido. Aquilo trouxe um sentimento de respeito, tanto para as pessoas dentro, quanto para as pessoas fora da igreja. Então, se Deus não tivesse usado Pedro para discernir o real intuito daquele casal fazendo aquilo, poderia ter causado consequências irreversíveis dentro da igreja, por causa daquela mentirinha. Só que, além de punir o casal, Deus também cumpriu esse ato para mostrar o quão séria era a igreja de Deus. A igreja que ele mesmo havia instituído. Então ninguém pode se comportar dentro da igreja da forma que bem entender. Fazendo só o que quiser, só o que dá na telha, como se fosse, tipo assim, casa da mãe Joana. Não, aqui é a casa do Deus Pai. Inclusive, Lucas também nos conta que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, uma igreja que trata o pecado como pecado e não tenta justificar o pecado, essa sim é uma igreja forte, é uma igreja saudável. É uma igreja onde os dons espirituais se manifestam. E em contrapartida, pelo outro lado, se uma igreja assim é uma igreja forte, uma igreja sem disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado, já se tornou uma igreja fraca e irrelevante naquele meio, aonde ela atua. Faz sentido? Alguma dúvida até aqui? Agora, partindo para a conclusão, acompanhei comigo na sua revista, é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa. Não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Amém? Agora sim, voltando ao nosso ponto de partida. Qual é a diferença entre mentir dentro e fora da igreja? Eu diria que, pelo menos para cristãos, não tem diferença no quesito de assim, mentir é mentir, certo? Então, não é como se no mundo a gente pudesse mentir, dentro da igreja a gente, não pode porque é santo. Então, apesar de assim, mentir dentro da igreja, eu acredito que isso a gente acaba manchando o nome de Deus e a integridade que ele quer que a gente mostre para as pessoas. Mas, do meu ponto de vista, mentir dentro e fora, os dois são da mesma forma ruins, porque, querendo ou não, eles estão indo contra a verdade, que é a palavra. Então, Perfeito. Eu ouvi uma palavra esse ano na escola que eu fiz em janeiro, exatamente sobre esse texto, e que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu vou estar velhinha lá com 80 anos, eu nunca vou esquecer, porque foi uma palavra muito dura, mas muito real, assim. Falou sobre falsas narrativas, né? E aí trouxe a história de Ananias e Safira e conta que, tipo assim,
a mentira, por que não faz diferença mentir dentro ou fora da igreja? Porque primeiro eles mentiram para eles mesmos. A primeira mentira foi essa. Eles estavam se enganando, acreditando que eles iam continuar sendo bons ou sei lá o quê, e ainda conseguir lucrar em cima disso. Então, acho que a mentira começa primeiro dentro do nosso coração, né? Então, não importa se você está dentro da igreja ou fora da igreja, a gente tem que manter vigilante com os nossos pensamentos, com as ciladas do inimigo, né? Igual você falou, para que aquilo não se torne mentiras. Que tem gente que acredita na própria mentira, né? Não se torne aquela mentira que, tipo assim, você age tanto em cima daquilo que você até, na sua cabeça, até parece ser verdade. Mas a palavra mostra, né, que essa é a pior mentira. Que você vai chegar diante do Senhor com o seu coração sujo, né? Com mentiras, né? E não importa se você tá dentro da igreja ou fora, você tá diante do Senhor o tempo todo, né? Então é uma palavra bem assim, dura, né? Mas que faz a gente aumentar o nosso temor e levar isso pra gente se tornar mais vigilante, mais cuidadoso. Perfeito. A diferença é exatamente essa. Ela não existe. Mentir continua sendo mentira dentro e fora da igreja. E o pior é que uma mentira sempre atrai a outra. Porque você mente uma vez, aí você depois vai ter que mentir de novo para cobrir aquela primeira mentira, aí você vai ter que mentir de novo até daqui a pouco. Você não tem mais conta de onde essa história tá indo, de onde a história vai parar. E assim, o importante é como é importante você estar na presença do Senhor, porque como você falou, né, Gu, eles estavam na igreja, eles estavam recebendo os ensinamentos dos apóstolos, mas o coração deles, mesmo assim, foi corrompido. Então, muitas vezes, assim, é para a gente prestar atenção mesmo, né? Não adianta, muitas vezes, você estar ali todos os dias na igreja, todos os dias ouvindo a palavra, mas você tem que estar atento ao seu coração, né? Porque você está ali, você está ouvindo, você sabe o que é certo, você sabe o que tem que fazer, mas se o seu coração tá corrompido, se o seu coração tá magoado, como o Gu falou também, não sei se foi o Gu ou se foi o Vi que falou na palavra, agora eu não lembro, mas o perdão, ele te liberta. Então, se você tá com mágoa, se você tá com raiva, por algum motivo, você abre brechas para o inimigo entrar no teu coração. Então, ali ele já vai começando a fazer morada, a fazer as coisas ali, e talvez por isso, né, isso tenha. Talvez foi isso que tenha acontecido, né, com Ananias e Safira. Mas, enfim, para concluir, é isso. O quão importante a gente estar atento e o quão importante a gente estar na presença do Senhor. Amém. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas perguntas para a próxima aula. Primeira, segundo a lição, o que motivou Ananias e Safira a mentir? Aliás, no caso só Ananias aqui. O que motivou Ananias a mentir? Segundo a lição. Depois, o que Satanás semeou no coração de Ananias? Aí, o que fica evidente em Atos 5, do 1 ao 11? O que é necessário pensar antes de qualquer prática de natureza pecaminosa? E o que, de acordo com a lição e o contexto de Atos 5, do 1 ao 11, Atos 5:12 mostra... Interrogação. Alguém tem alguma dúvida em relação às perguntas? Algum termo que não tenha entendido? Algum contexto aí que ficou meio não claro? Caso alguém tenha alguma dúvida, fale agora ou cale-se até domingo. Ou não, porque a gente tem um grupo da Escola Bíblica e é só mandar a pergunta lá também. De qualquer forma, nossa reflexão de hoje... Opa, alguém tem alguma dúvida, observação ou destaque? Já destacaram e observaram. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, observação ou destaque, agora sim a nossa reflexão de hoje é: o que eu estou escondendo de Deus? Pois é. Pois é, gente, a gente trocou. Hoje meu pai tá de amor. Meu pai tá de amor e eu tô de justiça.
Oh, meu Deus. E aqui Que legal. eu falei de... a gente falou de mentira hoje, né? Só que às vezes, e principalmente em relação às ofertas, só que às vezes o que a gente está escondendo de Deus não é um dízimo que a gente deixou de dar, ou uma oferta que a gente deixou de oferecer. Muitas vezes é alguma coisa que a gente não confessou. Uma mágoa que a gente tem contra alguém. Às vezes não é nem alguém próximo. Às vezes é alguém que, sei lá, pisou no nosso carro no meio do dia. A gente nem conhece a pessoa, mas às vezes fica, nossa, mas falta de educação, ficar enchendo o saco dos outros assim, fora de casa. Pois E é. às vezes não, a gente esquece de confessar, inclusive, esses pecados pequenos. Quantas coisas a gente sabe que a gente fez de errado, muitas vezes pensamentos tipo de inveja, de ciúmes, de ódio contra as pessoas, que a gente esquece de levar isso a Deus. Ou quando a gente exagera com alguém, né? Quando a gente fica criando uma desculpa em vez de só ser honesto com as pessoas. Tudo isso, às vezes, é coisas que a gente esconde de Deus, porque a gente esquece de levar tudo isso até Deus. E aqui, eu imagino, estou conjecturando. O texto não diz nada disso, eu estou imaginando, deduzindo, supondo. Que, assim, se Ananias e Safira tivessem ido lá e sido honestos, tipo assim, Pedro, a gente vendeu a casa, só que a gente ficou com uma porcentagemzinha do valor. Pedro talvez teria ido lá com todo amor e falado, não, porque vocês têm que crer que Deus vai prover, que não vai faltar, porque aqui nós vemos uma comunidade, às vezes o irmão precisa e Deus vai suprir a necessidade. Eles teriam sido corrigidos com todo o amor e vida que segue. Eles não teriam inspirado, como diz o texto, né? E teria ficado tudo bem. Mas o que? Eles decidiram esconder. Eles foram com o espírito de engano querendo dar aquelas ofertas. Amém? Amém. Então é isso, gente. Deus me dá diversas segundas chances, mas eu me encho muito de temor quando eu vejo na Bíblia que, assim, o primeiro escorregão, Deus limpa do mapa assim, já era, entendeu? Eu fico... Inspirou? Inspirou? É, porque assim, é que nem Saul, por exemplo, que eu tava falando. O cara é claro que ele fez outras coisas, mas imagina você comete um erro e Deus fala, ó, acabou. Você não vai mais fazer o que eu queria que você fizesse, porque, Gente. entendeu? Então, realmente, é o temor, né? Ai, Moisés, na pedra. Às vezes eu fico pensando nisso. No caso de Moisés também, talvez se Deus não usasse Moisés de exemplo, o povo não respeitaria mais o Senhor. Sabe? Tipo assim, Moisés vai lá, chuta ou bate na rocha e aí ela dá água. E o povo pensa assim, então mesmo o nosso líder, que é tão santo, que se comunica com Deus e tal, e tal, e tal, ele pode fazer o que ele quiser quando Deus não estiver respondendo ele. Então, talvez se Deus não tivesse dado uma repreensão na hora ali, tipo assim, você não vai entrar na Terra Prometida, as pessoas teriam tido essa imagem do caráter de Deus, como um Deus permissivo demais, sabe? Então, realmente, Deus sabe o que faz, né? E no caso de Ananias e Safira, sobre esse negócio de espalhar para resto da igreja, é muito doido, porque às vezes a pessoa que faz errado, ela não guarda pra ela. Então, tipo assim, imagina a Ananias estar ali, aí vai lá falar com o vizinho dele, que também era da igreja, e falava, olha, não, é que eu dei a minha oferta, só que a oferta não foi toda não, fica com o valor da casa pra mim. Você vai vender tudo? Você vai entregar tudo pra eles? É verdade. Não, filho, não faz isso não. Fica com metade pra você, pelo menos metadinha ali. Aí imagina o quanto isso não ia espalhar pra igreja. Essa é uma das partes mais importantes. Quando a gente, como crente, perde a credibilidade. Bom, então, na reflexão, né? O que nós estamos escondendo de Deus? Levando em consideração todo o contexto do que nós falamos hoje. Às vezes alguma ferida, alguma chateação, alguma coisa que nós esquecemos de confessar a Deus. Amém? Amém. Vamos orar pelo final dessa aula. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de, embora ser uma palavra desafiadora, uma palavra que confronta, o Senhor ainda confronta aqueles que o Senhor ama, Pai. O Senhor ainda ensina aqueles a quem o Senhor ama. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer a nossa tendência humana, Senhor Jesus, de muitas vezes querer tirar vantagem das situações, de querer mentir,
de querer enganar as pessoas, Pai. Por mais que às vezes não seja algo consciente, mas que a gente tem essa tendência. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos traga à memória, Espírito Santo, áreas da nossa vida que muitas vezes nós temos um pecado que ainda está encoberto, só que não por maldade, Pai, mas porque às vezes a gente já está tão habituado com algum pecado que às vezes até esquece de te confessar, Senhor Jesus. Te peço que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor transforme o nosso coração e que o Senhor nos ajude a ter esse compromisso com a verdade, Pai, de sempre sermos honestos, sempre sermos sinceros, tanto com a nossa vida financeira, com a nossa vida emocional, com as nossas ações, com a nossa vida social, Senhor Jesus. Que nós possamos nos entregar nesse momento de corpo, mente e emoções a Ti, Pai. Que nós possamos sempre ser sinceros e honestos com aqueles ao nosso redor, com nós mesmos e principalmente contigo, Pai, diante do Teu altar. É isso que nós te pedimos e agradecemos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Boa semana e Deus abençoe a todos.